Cristão mudo sob a vara de provação ou A alma silente com antídotos soberanos. Parte 5. Por Thomas Brooks, de 1608 a 1680. Traduzido e adaptado por Silvio Dutra. Os fundamentos e razões gerais que Deus estabeleceu em sua palavra porque ele aflige seu povo, pois isso é para o lucro deles. Hebreus 12 verso 10. Pelo expurgo de seus pecados, Isaías 1 verso 25. Para a reforma de suas vidas, Salmo 119 verso 67 e 71. E para a salvação de suas almas, 1 Coríntios 11 verso 32. Deve fazê-los ficar calados e satisfeitos com todas as suas aflições, embora Deus nunca deva satisfazer a curiosidade deles, dando-lhes um relato de algumas causas mais ocultas que podem estar secretas nos abismos de seu conhecimento eterno e vontade infalível. A curiosidade é a embriaguez espiritual da alma, e, como o bêbado nunca ficará satisfeito, a taça será tão profunda, a menos que ele veja o fundo dela. Assim, alguns cristãos curiosos, cujas almas estão espalhadas pela lepra da curiosidade, nunca ficarão satisfeitos até que cheguem a ver o fundo e as razões mais secretas de todos os tratos de Deus para com eles. Mas eles são tolos no fólio, que afetam saber mais do que Deus gostaria que eles tivessem. A curiosidade de Adão não transformou ele e sua posteridade em loucos. E que prazer podemos ter de nos ver todos os dias tolos na impressão? Como os olhos de um homem, olhando o sol, podem ficar escuros, e ver menos do que de outra maneira ele poderia. Tantos, por uma grande curiosidade sobre as razões secretas do trato de Deus com eles, tornam-se tão escuros e sombrios, que não conseguem ver essas razões claras que Deus estabeleceu em sua palavra porque ele aflige e prova seus filhos. Eu li sobre um Sir William Champney, que foi o primeiro homem que construiu uma torre no topo de sua casa, para que ele pudesse ignorar melhor todos os seus vizinhos. Mas aconteceu que, pouco tempo depois, ele ficou cego, de modo que aquele que não ficaria satisfeito em ver como os outros viam, mas deve ver mais do que outros, não viu absolutamente nada, através do justo julgamento de Deus sobre ele. E, portanto, é uma coisa justa com Deus atingir tal cegueira espiritual, que não ficará satisfeita em ver as razões estabelecidas na palavra porque Deus os aflige, mas eles devem estar curiosamente bisbilhotando e procurando as coisas ocultas e mais razões secretas de sua severidade para com eles. Cristão! É sua sabedoria e dever ficar calado e mudo sob a mão aflitiva de Deus por causa das razões reveladas, sem fazer nenhuma investigação curiosa sobre as razões mais secretas que estão trancadas no armário de ouro do seio de Deus. As coisas secretas pertencem ao Senhor nosso Deus. Deuteronômio 29 verso 29. Em quinto lugar, esta verdade olha amarga e tristemente para aqueles que, em vez de ficarem calados e mudos sob suas aflições, usam todas as mudanças e formas pecaminosas, para se afastarem de seus problemas. Que não se importam se rompem com Deus, rompem com os homens e rompem com suas próprias consciências, desde que possam romper as correntes que estão sobre eles. Quem não se importa com o que significa a porta da prisão é aberta, desde que eles possam escapar, nem com que mãos seus ferrolhos são arrancados, desde que estejam em liberdade. Jó 36, verso 21. Guarda-te, não te inclines para a iniquidade, pois isso preferes à tua miséria. Ele faz apenas uma má escolha, quem escolhe o pecado ao invés de sofrer. E, no entanto, é uma escolha tão ruim que os bons homens às vezes fizeram, quando problemas o cercaram. Embora nenhum leão ruja assim no seio de um homem, como a consciência. Contudo, alguns, para se livrarem de problemas externos, puseram aquele leão a rugir por dentro. Alguns, para se libertarem das torturas exteriores, se colocaram sob tormentos internos. Ele compra sua liberdade da aflição a uma taxa muito cara, pela compra com a perda de um bom nome ou de uma boa consciência. Agora, porque mesmo em homens bons, às vezes, há aptidão e propensão muito grandes para pecar e se livrar das aflições, quando eles preferem ficar mudos e silenciosos sob elas, deixe-me deixar essas 6 considerações para evitá-lo. Primeiro, considere que há infinitamente mais mal no menor pecado, do que nas maiores misérias e aflições que podem vir sobre você. Sim, há mais mal no menor pecado do que em todos os problemas que já vieram sobre o mundo. Sim, do que existe em todas as misérias e tormentos do inferno. O mínimo pecado é uma ofensa ao grande Deus, é um erro para a alma imortal, é uma violação da lei justa de Deus, não pode ser lavado pelo sangue de Jesus, pode fechar a alma do céu e calar a alma como prisioneira no inferno para todo sempre. O menor pecado deve ser evitado e repelido, do que os maiores sofrimentos. Se esse embrião não for esmagado no ovo, logo se tornará uma serpente. O pecado, se for pensado e ponderado, entrará em ação, ação no costume, costume no hábito, e então o corpo e a alma se perderão irrecuperavelmente por toda a eternidade. O mínimo pecado é muito perigoso.
César foi esfaqueado até a morte com uma pequena agulha. Herodes foi devorado por pequenos vermes. O Papa Adriano ficou engasgado com um mosquito. Um rato é pouco, mas mata um elefante se lhe subir em sua tromba. Um escorpião é pequeno, mas é capaz de ferir um leão até a morte. Embora o leopardo seja grande, ele é envenenado com uma cabeça de alho. A menor centelha pode consumir a melhor casa. O menor vazamento afundará o maior navio. Um braço inteiro foi gangrenado por uma farpa no dedo. Mindinho. Uma pequena porta aberta pode trair a maior cidade. Uma pitada de veneno se difunde em todas as partes, até estrangular os espíritos vitais e expulsar a alma do corpo. Se a serpente puder se contorcer por um pensamento maligno, logo fará uma surpresa para a alma, como você vê naquele triste exemplo de Adão e Eva. As árvores da floresta, diz alguém em uma parábola, mantinham um parlamento solene, no qual abordavam os inúmeros erros cometidos pelo machado. Elas, portanto, fizeram um ato, de que nenhuma árvore dali em diante não emprestaria a cabeça do machado nem mesmo um galho. A cabeça do machado viajava para cima e para baixo na floresta, implorando madeira do cedro, carvalho, freixo, olmo, até do álamo, mas ninguém lhe emprestaria um galho. Por fim, ele pediu apenas um pequeno galho de cada uma das árvores, para poder cortar os arbustos, alegando que tais arbustos apenas sugavam o suco do solo, impediam o crescimento e obscureciam a glória das belas árvores. Sob esses termos, todas as árvores concordaram em lhe dar um galho. A cabeça do machado finge uma reforma completa, mas eis uma triste deformação, pois quando ele tinha feito os galhos em um cabo, cortou o cedro, o carvalho, o freixo, o olmo e tudo que estava no seu caminho. Tais são os alcances sutis do pecado. Prometerá remover os sarilhos de aflições e angústias, que impedem a alma daquele suco, doçura, conforto, deleite e contentamento, dos quais, de outro modo, poderiam desfrutar. Ceda agora um pouco ao pecado e, em vez de remover seus problemas, reduzirá sua paz, suas esperanças, seus confortos. Sim, reduzirá sua preciosa alma. Qual é o arranhão na mão, uma facada no coração? Não são mais as maiores aflições para os menores pecados. E, portanto, cristãos, nunca usem turnos pecaminosos para sair de problemas, mas fiquem mudos e silenciosos sob elas, até que o Senhor decida sua libertação delas. Mas, em segundo lugar, considere que é impossível alguém pecar contra si próprio por causa de seus problemas. Abraão, Jó e Jonas tentaram, mas não conseguiram. Os demônios experimentam isso há quase 6.000 anos. Eles não estariam agora acorrentados, se pudessem ter pecado fora de suas correntes. Pudesse o condenado no inferno pecar contra si mesmo na chama eterna, não teria havido nenhum agora rugindo naquele fogo inextinguível e devorador. Isaías 33 verso 14. Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? O inferno não teria habitantes, se eles pudessem apenas continuar pecando com isso. Cristãos, demônios e espíritos condenados logo pecarão contra si mesmos no inferno, assim como vocês serão capazes de pecar por suas aflições. Cristãos, você deve parar o sol de seguir seu curso, encaixar o mar em uma casca de noz, atravessar a terra com um passo, e ressuscitar os mortos à sua vontade, como sempre, se você for capaz de pecar por seus sofrimentos. E, portanto, é melhor ficar calado e quieto sob eles, do que tentar aquilo que é impossível de realizar. Nota do tradutor. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois. Em terceiro lugar, como é uma coisa impossível, é uma coisa muito danificadora, muito perigosa, tentar pecar em seus problemas. Pois, tentando pecar contra si mesmo por causa dos seus problemas, você pecará em muitos problemas, como Jonas e Jacó, e trabalhando para pecar por menos problemas, você pecará em maiores problemas, como Saul fez. E esforçando-se por pecar por causa de problemas externos, você pecará por problemas e angústias interiores, que são os mais tristes de todos os problemas. Alguns já existiram, que, trabalhando para pecar com seus sofrimentos atuais, pecaram sob tais horrores e terrores de consciência, para que não pudessem comer, nem beber, nem dormir, mas estavam prontos para impor mãos violentas sobre si mesmos. Cipriano fala daqueles que, abandonando a fé para evitar sofrimentos, foram entregues para serem possuídos por espíritos malignos e morreram com medo. Ó homem! Você não sabe em que pecado mortal, em que tentação mortal, em que julgamento mortal, em que golpe mortal, você pode cair, se tentar pecar por causa de problemas. O que é percorrer Veneza, e depois ser enforcado nos portões? É melhor ficar calado e mudo sob suas aflições,
do que usar turnos pecaminosos para pecar contra si mesmo sob maiores aflições. Em quarto lugar, considere que é uma coisa muito ignóbil e indigna se recorrer, pecar por seus problemas e dificuldades. Argumenta um espírito pobre, baixo, fraco e covarde, usar turnos vis para se afastar de seus problemas. Homens de espírito nobre, corajoso e magnânimo desprezam isso. Como você pode ver nos 3 jovens amigos de Daniel, em Davi, e naqueles dignos, citados no 11º de Hebreus, dos quais este mundo não era digno. Jerônimo escreve sobre uma mulher corajosa que, estando em cima da estaca, ordenou que seus perseguidores fizessem o pior, pois ela estava decidida a morrer em vez de mentir. E o príncipe de Conde, sendo prisioneiro por Carlos IX, rei da França, e decidido se iria a uma missa católica, ou seria condenado à morte, ou sofreria prisão perpétua. Sua nobre resposta foi que, pela ajuda de Deus, ele nunca escolheria a primeira, e para qualquer um destes últimos, ele deixou para o prazer do rei e a providência de Deus. Uma alma verdadeiramente nobre mais cedo se separará de tudo, do que da paz de uma boa consciência. Assim, o abençoado Oper desejou ser dispensado de seu cargo na igreja, do que ceder a certas cerimônias não bíblicas. Eu li sobre Marcos Aretosus, todo eminente servo do Senhor na obra do Evangelho, que, na época de Constantino, havia sido a causa de derrubar um templo de ídolos. Mas Juliano, chegando a ser imperador, ordenou ao povo daquele lugar que o edificasse novamente. Todos estavam prontos para o fazer, mas ele recusou. Depois disso, seu próprio povo, a quem ele pregara, caiu sobre ele, tirou todas as suas roupas, depois abusou de seu corpo nu e entregou a crianças e meninos de escola para que fosse golpeado com seus canivetes. E quando em tudo isso não mudou de ideia, eles o amarraram, deixando seu corpo no todo coberto de mel, para que ele fosse mordido e picado até a morte por moscas e vespas, enquanto cozinhava sob o sol. Toda essa crueldade eles exerceram sobre ele, porque ele não daria nada para a reconstrução daquele templo de ídolos. Não, eles foram tão longe que, se ele desse apenas 1 centavo para o templo, o libertariam. Mas ele o recusou com nobre desdém cristão, embora a entrega de 1/2 centavo pudesse ter salvado sua vida. E, ao fazer isso, ele cumpriu o nobre princípio que a maioria recomenda, mas poucos praticam, ou seja, que os cristãos devem preferir sofrer o pior dos tormentos do que cometer o menor dos pecados, pelos quais Deus deve ser desonrado, seu nome blasfemado, a verdadeira religião reprovada, a profissão desprezada, santos fracos desencorajados, e a consciência dos homens ferida e a alma em perigo. Agora, digam-me, cristãos, não é melhor ficar calado e mudo sob suas mais difíceis provações e problemas, do que pecar e sair deles, e proclamar a todo mundo que vocês são pessoas de muito baixos, pobres e espíritos ignóbeis? Mas, em quinto lugar, considere mudanças e meios pecaminosos, que Deus sempre amaldiçoou e castigou. A cunha de ouro de Acã não passava de uma cunha para agarrá-lo, e suas vestes eram uma mortalha para envolvê-lo. Acabe compra uma vinha com sangue do proprietário, mas atualmente foi regada com seu próprio sangue, de acordo com a palavra do Senhor. Geazi precisa ter a prata e 2 mudas de roupa, obtidas com uma mentira. Bem, ele os tem e com eles uma lepra que se apegou a ele e a seus filhos para sempre, segundo Reis 5 versos 22 a 27. Com essas mesmas mãos que Judas pegou dinheiro para trair seu mestre, com essas mesmas mãos, ele fez um laço para se enforcar. O rico e miserável glutão saiu suntuosamente e viveu opulentamente todos os dias, mas a próxima notícia que você ouve dele é que ele está no inferno, clamando por uma única gota de água que, quando estava na terra, não daria uma migalha. O carvão que a águia carregava do altar para o ninho incendiava tudo. Crasso não desfrutou por muito tempo do fruto de sua cobiça, pois os partos que o capturaram derramaram ouro derretido em sua garganta. Ah! Cristãos, não é muito melhor ficar quieto e silencioso sob suas aflições do que usar essas mudanças e meios pecaminosos que Deus certamente explodirá e amaldiçoará? Mas, em sexto e último lugar, considere isto: que sua própria tentativa de pecar e sair de problemas e aflições lhe custará caro. Custará muitas orações e lágrimas, muitos suspiros, muitos gemidos, muitas queixas, muitos terrores e muitos horrores. Pedro, ao tentar pecar por causa de problemas, peça em um mar de tristezas. Mateus 26 verso 75, ele saiu e chorou amargamente. Clemente observa que toda vez que ouvia um galo cantar, ele caía de joelhos e chorava amargamente. Outros dizem que seu rosto estava franzido com lágrimas contínuas. Abraão, Davi, Jacó e Jonas agora estavam vivos, diriam a você, que descobriram que isso é verdade em sua própria experiência. Ah! Cristãos,
É muito melhor ficar quieto e silencioso sob seus sofrimentos do que pagar tão caro por tentar pecar e fugir de seus sofrimentos. Um homem não compra ouro muito caro, e por que então deveria comprar problemas a um preço tão caro? Mas agora chegarei àquela aplicação que pretendo usar mais, isto é, a aplicação da exortação. Vendo que é um grande dever e preocupação dos cristãos ficarem mudos e silenciosos sob as maiores aflições, sob a mais triste providência e as mais agudas provações com as quais se deparam neste mundo. Eu poderia prevalecer com vocês, cristãos, para cuidar desse grande dever e viver de acordo com essa verdade necessária. Agora proponho 12 considerações, para envolver suas almas a ficarem mudas e silenciosas sob seus maiores problemas e suas mais tristes provações. Considere primeiro a grandeza, soberania, majestade e dignidade de Deus, e deixe que isso leve ao silêncio. Ger 10. 7. 5.22. Venha e veja as obras do Senhor, as desolações que ele trouxe sobre a terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco e despedaça a lança, queima os escudos com fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Salmo 46, verso 8 a 10. Quem pode olhar para a grandeza de Deus, a majestade de Deus, e não ficar quieto diante dele? Sofonias 1. 7. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Não fale, não murmure, não se preocupe, mas fique mudo diante dele. A criança será quieta diante de seu pai, o servo diante do seu mestre, o súdito diante de seu príncipe e a pessoa culpada diante do juiz, quando se levantar majestosamente do tribunal e compor seu semblante em um aspecto de terror e severidade, que sua sentença caia sobre o ofensor com maior medo. As ovelhas serão caladas diante do lobo, os pássaros diante do falcão e todas as bestas do campo diante do leão? E não devemos nos calar diante daquele, que é o leão da tribo de Judá. Apos 5. 5. Deus é poderoso em poder, e poderoso em conselho, e poderoso em obras e poderoso em punir. Portanto, fique calado diante dele. Parece que Deus é um Deus poderoso, pelo epíteto que é adicionado a eu, que é Gibbon, importando que ele é um Deus de poder predominante. Em Daniel, ele é chamado Eu-Elim, o poderoso dos poderosos. Moisés, ampliando sua força, diz: quem é como você entre os deuses? Agora certamente esse epíteto deveria ser um motivo poderoso para trabalhar as almas aquilo que Abacuque persuadiu. Abacuque 2 verso 20. O Senhor está em seu santo templo, fique toda a terra em silêncio diante dele. Com essa mesma consideração, Moisés ordena que Israel mantenha sua paz. Êxodo 14 versos 13 e 14. É relatado a Augusto, o imperador, e também a Tamerlão que os citas guerreiros, que aos seus olhos sentava-se uma majestade tão rara, que muitos conversando com ele, e muitas vezes observando, ficaram sem palavras. Ó meus irmãos, o brilho e esplendor da majestade do grande Deus não deve, cuja glória cintilante e majestade ofusca os olhos dos anjos, e faz com que aqueles príncipes da glória permaneçam mudos diante dele, levem-no muito mais ao silêncio, para manter os seus em paz e coloquem as mãos sobre a boca. Certamente sim. Mas, em segundo lugar, considere que todas as suas aflições, angústias e provações devem funcionar para o seu bem. Rom 8.28. E sabemos que todas as coisas trabalharão juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê, então, você deveria se preocupar e se irritar, vendo Deus lhe designar bem em tudo? A abelha suga o doce mel das ervas mais amargas. Assim, Deus, por aflições, ensinará seus filhos a sugar doce conhecimento, doce obediência e doces experiências, doce humildade, dentre todas as amargas aflições e provações com as quais ele os exercita. Isso que irrita os outros, fará com que brilhem mais, e aquele peso que mantém outros esmagados, deve fazê-los, como a palmeira, crescendo cada vez melhor. E aquele martelo que bate em todos os outros fazendo-os em pedaços, deve bater neles para trazê-los mais perto de Cristo, a pedra da esquina. As estrelas brilham mais intensamente na noite mais escura. Tochas dão a melhor luz quando batidas. As uvas produzem mais vinho quando mais pressionadas. As especiarias cheiram mais doces quando batidas. As videiras são melhores quando sangram. O ouro parece mais brilhante quando polido. O zimbro cheira mais doce no fogo. A camomila, quanto mais você pisa nela, mais se espalha. A salamandra vive melhor no fogo. Os judeus eram melhores quando mais aflitos. Os atenienses nunca se consertariam até que estivessem de luto. A cruz de Cristo, diz Lutero, não é uma carta do livro e, no entanto, diz ele, ela me ensinou mais do que todas as letras do livro. As aflições são os melhores benfeitores dos santos para as afeições celestiais. Onde as aflições estão mais pesadas, as corrupções ficam mais soltas. E a graça que está oculta na natureza,
Como a água doce nas folhas das rosas, fica mais perfumada quando o fogo da aflição é submetido para destilá-la. A graça brilha mais para a limpeza e é mais gloriosa quando está mais nublada. Plínio, em sua História Natural, escreve sobre certas árvores que crescem no Mar Vermelho, que são golpeadas pela aspereza das ondas, permanecem como uma rocha, imóvel. No mar das aflições, Deus fará seu povo se erguer como uma rocha. Eles serão inabaláveis e invencíveis, e quanto mais as ondas de aflições os atingirem, melhores serão, mais prosperarão em graça e piedade. Agora, como isso deve convencer os cristãos a serem mudos e silenciosos sob todos os seus problemas e provações neste mundo, considerando que todos eles devem trabalhar para o seu bem? Deus castiga nossas carcaças, para curar nossas consciências. Ele aflige nossos corpos, para salvar nossas almas. Ele nos dá fel e absinto aqui, para que os prazeres que estão à sua direita sejam mais doces daqui em diante. Aqui ele nos coloca sobre uma cama de espinhos, para que possamos olhar e muito mais para aquela cama macia em seu seio no céu. Como há uma maldição envolvida nas melhores coisas que ele dá aos iníquos, também há uma bênção envolvida nas piores coisas que ele traz sobre si mesmo. Salmo 25 verso 10, Deuteronômio 26 verso 16. Como há uma maldição envolvida na saúde de um homem perverso, também há uma bênção envolvida na doença de um homem piedoso. Como há uma maldição envolvida na força de um homem perverso, também há uma bênção envolvida na fraqueza de um homem piedoso. Como há uma maldição envolvida na riqueza de um homem perverso, também há uma bênção envolvida nas necessidades de um homem piedoso. Como há uma maldição envolvida na honra de um homem perverso, também há uma bênção envolvida na reprovação de um homem de Deus. Como há uma maldição envolvida em todas as misericórdias de um homem mau, também há uma bênção envolvida em todas as cruzes, perdas e mudanças de um homem piedoso. Por quê, então, ele não deveria ficar mudo e silencioso diante do Senhor? Mas, em terceiro lugar, considere que há um silêncio santo naquela excelente e preciosa graça, que dá uma mão de apoio a toda graça. Romanos 15 verso 4. O silêncio é o ajudante de todas as outras virtudes. Empresta uma mão à fé, uma mão à esperança, uma mão ao amor, uma mão à humildade, uma mão à abnegação, etc. Um silêncio santo exerce influência sobre todas as outras graças que existem na alma. Faz com que os botões de rosa da graça floresçam. O silêncio é uma graça que mantém um homem gracioso em todas as condições. Em todas as condições, o silêncio é a mão direita de um cristão. Na prosperidade, sustenta a alma sob toda a inveja, ódio, malícia e censuras do mundo. Na adversidade, sustenta a alma sob toda a negligência e desprezo que um cristão encontra no mundo. Torna todo amargo, doce, todo fardo, luz, e todo jugo, fácil. E isso os muito pagãos pareciam íntimos em colocar a imagem da angeronia com a boca amarrada, sobre o altar de volúpia, para mostrar que o silêncio sob sofrimentos era a maneira pronta de alcançar o verdadeiro conforto e tornar todo amargo em doce. Ninguém honra a Deus, nem justifica a Deus a uma taxa tão alta, como quem põe a mão na boca, quando a vara de Deus está sobre as costas dele. Mas, em quarto lugar, para levá-lo ao silêncio sob suas provações mais severas, considere que você mereceu aflições maiores e mais pesadas do que as que você sofre. Lá 3.39, Miqueias 7 versos 7 a 9. Deus tirou uma misericórdia. Você mereceu ser despojado de tudo. Ele tirou o deleite dos seus olhos. Ele pode ter tirado o deleite da sua alma. Você está com desejos externos. Você merecia estar sob exterior e interior juntos. Você é jogado sobre uma cama doente. Você mereceu uma cama no inferno. Você está sob essa dor? Você merecia estar sob todas as dores ao mesmo tempo. Deus lhe castigou com chicotes. Você merecia ser castigado com escorpiões. 1 Reis 12 verso 14. Você caiu do mais alto pináculo da honra para ser o desprezo e o escárnio dos homens. Você merecia ser desprezado e condenado por Deus e pelos anjos. Você está sendo severamente chicoteado. Você merecia uma condenação total. Ah, cristão! Deixe que seus olhos estejam fixos em seus deméritos, e suas mãos estarão rapidamente em suas bocas. Qualquer coisa que seja menor que uma separação final de Deus, qualquer coisa que seja menor que o inferno, é misericórdia. E, portanto, você tem motivos para se calar sob as mais severas relações de Deus com você. Mas, em quinto lugar, considere que um espírito silencioso é de grande estima para Deus. Deus atribui o maior valor às pessoas de espírito quieto. 1 Pedro 3 verso 4. Seu eu interior, a beleza inabalável de um espírito gentil e tranquilo, que é de grande valor aos olhos de Deus. Um espírito quieto é uma centelha da natureza divina, é um raio de glória, é um espírito nascido no céu. Ninguém nasce com o silêncio santo no coração, como nasce com a língua na boca.
Esta é uma flor do paraíso, é uma joia preciosa da qual Deus faz uma estimativa muito grande. Um espírito quieto fala de um homem muito parecido com Deus, capacita um homem para a comunhão com Deus, torna um homem mais útil a Deus, e obriga um homem a andar com mais precisão com Deus. Um espírito manso e quieto é um ornamento incorruptível, muito mais valioso que o ouro. Primeiro, há uma quietude mútua, que procede de um bom temperamento e constituição do corpo.